Estamos de volta com o programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, hoje com o Dr. Ronan Ramos Júnior, que é presidente da Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, falando um pouquinho desse sistema multiportas que nós temos hoje no nosso judiciário, várias oportunidades e caminhos para você resolver o seu conflito, que não só o nosso sistema formal de justiça, e também sobre a mediação de conflitos em sentido amplo. Ele contou um pouquinho para a gente, né, da trajetória, e eu gostaria de saber, entrando nessa ideia da mediação de conflitos em si, como você estava falando, de um olhar cidadão, né, da mediação, quanto que resgata a nossa voz, enobrece a gente enquanto ser humano, para poder ter um resgate de uma voz que é nossa, para resolver um problema que é nosso, uma questão que é nossa, e nada melhor do que nós mesmos sabemos o que a gente quer, né? E a figura desse terceiro para facilitar isso. E entrando nessa questão da comissão de mediação, como que foi que surgiu essa ideia de trazer algo tão diferente na época, né, para dentro da Ordem dos Advogados? Como que foi isso? Quando que isso aconteceu? Aqui a gente está falando de Minas, né? Isso. Aqui na OAB Verdade. de Minas, em 2008, o presidente era o Raimundo Cândido, e eu tive uma conversa com ele. Eu tinha tido uma conversa com ele tempos atrás, levando essa ideia da necessidade de reforçar a mediação e outros mecanismos junto com os advogados. Isso em 2008, mais ou menos. 2008, pouco antes de 2008. E em 2008 houve uma troca de correspondência formal entre a gente, até que ele me designou como membro da época comissão de arbitragem. Que já existia. Que já existia. E aí, aos poucos, a mediação foi caminhando junto com a arbitragem. Acho que aqui vale até registrar, né, uma espécie até de gratidão, né, tendo em vista a lei da arbitragem, né, de 97, em 2001 ela de fato decolou. E a mediação veio caminhando junto, de mãos dadas com a arbitragem, e até que há 2 anos atrás as comissões elas foram separadas, né, a comissão veio essa diretriz federal de haver a comissão de arbitragem, a comissão de mediação e conciliação em separado, mas de 2008 até então, a comissão de mediação veio nessa dinâmica em conjunto com a arbitragem, fazendo muita coisa pelos métodos apropriados de solução de conflitos. Muito legal. E como é que está hoje esse panorama da comissão, né? Eu faço parte junto com você, que é o nosso presidente. E conta pra gente um pouquinho de como que é, porque eu acho que é uma coisa muito interessante da nossa comissão, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, é que apesar de ser dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é aberta para vários profissionais, né? Até porque a mediação ela é transversal. É um pouco disso que você pensou? Pois é, exato. E a gente tem essa vantagem, né, com o presidente Antônio Fabrício, a vice, doutora Helena de la Mônica. Que realmente sempre abriram muito as portas. Né? Então, eles abrem as portas, apoiam. A comissão de mediação dentro da ordem tem essa característica, né, de ser aberta. Então, contamos com membros que não apenas advogados, né, tem psicólogos, assistentes, engenheiros. Então, é uma comissão muito interessante. Eu acho que a OAB, de certa forma, fica até na vanguarda, né, de ser uma organização de classe aberta, discutindo um tema que passa, sim, pelo direito, mas também que abrange, né, que bebe na comunicação, na psicologia, na economia, em outras áreas, e ali é um espaço muito rico, né? As nossas reuniões são muito enriquecedoras de troca, de experiência e de construção de conhecimento, né? Eu costumo dizer atualmente que o novo advogado ele tem um novo dever, e aí eu remonto a Rui Barbosa, né, que numa troca de correspondência com seu colega Evaristo de Moraes, consolidou uma obra que ficou conhecida como o dever do advogado, que à época era aquele ensinamento de que um advogado não deve se escusar de defender quem quer que seja. Eu, de forma ousada, eu costumo atualizar esse ensinamento do Rui Barbosa, dizendo que se vivo fosse, o dever do novo advogado seria também, além de, né, não negar a defesa de nenhum cliente, seria também de apresentar para o cliente todas as formas e ferramentas disponíveis para resolver os conflitos, que não apenas o processo judicial, né? Então, na ordem, um pouco nosso... Sair um pouco daquele olhar de litigância, de briga, um tem que ganhar, um tem que perder,
e tentar cooperar para que realmente resolva o problema do cliente dele, a Exatamente. questão que está sendo apresentada, né? Da melhor forma possível. Então, eu acho que esse é um pouco da nossa missão dentro da ordem, né? De levar ao conhecimento dos colegas a ferramenta da mediação e outras ferramentas, e incutir isso de forma natural, para que o operador do direito ele consiga, analisando um conflito, uma situação, identificar, apresentar para o seu cliente a melhor forma possível de resolver, né? Nossa, muito legal. Então, da comissão de mediação, entrando nessa perspectiva que eu estava comentando de ser bem aberta, né? Porque a gente tem essa oportunidade de troca de atualizações, de notícias, de eventos, né? Ao mesmo tempo proporciona debates, oportuniza para as pessoas essa troca de saberes, porque aí outras pessoas que não só advogados contribuem com esse olhar do advogado, que traz até essa ideia de humanização mesmo do conflito do direito, né? Assim, não sei se é isso que você acha também, você considera interessante? Eu acho que o caminho é esse, né? A mediação ela é multidisciplinar por essência. No mundo inteiro, a maior parte dos mediadores, eles são advogados de formação ou psicólogos. No caso, por exemplo, da Argentina, que você comentou, do Ministério da Justiça fiscalizar, esses mediadores pré-judiciais, eles precisam, por exemplo, ser advogados, né? E existem alguns programas que têm esses pré-requisitos, né? Agora, a mediação, em teoria, ela é muito ampla, né? Ela cabe, cabe profissionais com bagagens distintas, né? E desenvolvendo. Agora, é claro, é evidente que, né, para a resolução de conflitos e para, né, de certa forma, a administração da justiça tem a importância do advogado. Normalmente chega muitas vezes primeiro para o advogado. Exato. As demandas, né? Quando a pessoa está com algum problema, alguma questão que ela considera muito importante, o que ela faz? Deixa eu ir no meu advogado. Uma questão de direito, deixa eu ir no advogado. Né? Então, a responsabilidade do advogado, dentro de tudo isso que você disse, ela é muito importante, ela é muito grande. Ele é referência. Nossa, é legal demais. E assim, aí você caminhou, teve essa questão do seu mestrado, teve essa possibilidade de abrir, né, a comissão, assim, de fomentar essa cultura da mediação dentro da Ordem dos Advogados. Não podemos também esquecer que teve nessa ala, aí tinha a ala da arbitragem, a ala da mediação, teve uma época também, nessa subdivisão, que a Beatriz Bovendorp assumiu um pouco essa questão também da mediação, aí o Leandro Renault assumiu também, a doutora Flávia Bittar, que era a presidente da comissão de arbitragem, na época, então fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento. E hoje estamos nesse novo momento. O que você espera desse novo momento da mediação e também a proposta para as pessoas com relação à comissão de mediação, para que eles se engajem? A comissão de mediação ela trabalha com o princípio da inclusão, então a gente recebe, acolhe todos os interessados. Há uma procura muito grande dos advogados, né? Então muitos advogados interessados em ser mediador ou atuar, entender, compreender mais o mecanismo, como funciona a mediação, para assessorar seus clientes durante os procedimentos. Então a comissão tem esse enfoque, né, de acolher, de ser espaço de troca, de levar esse conhecimento. Não, isso é muito importante, assim. Às vezes o advogado, ele não precisa ser mediador, né? Ele às vezes fica assim, como assim? Eu gosto da advocacia, eu gosto do exercício da advocacia, eu acredito também no processo, a importância de se ter um processo, que é de fato muito importante. Como você disse, são métodos apropriados, métodos adequados, vai ver qual que melhor se encaixa, e a justiça ela é fundamental, a justiça formal que a gente tem. Uma não se compara à outra, são todas importantes igualmente, e cada uma aplicando no seu, né, ideal para resolver o seu conflito. A questão é, o advogado às vezes fica assim, nossa, tem uma comissão de mediação, mas eu não quero ser mediador. Mas olha, a ideia não é que você seja um mediador, mas que você pelo menos saiba como atuar nesse ambiente de mediação, como orientar o seu cliente nesse ambiente. E você tem percebido a abertura dos advogados agora? Sim, eu acho que, né, com a lei da mediação de 2015, o novo Código de Processo Civil também privilegiando a mediação, né? É um movimento natural. Eu acho que nós estamos chegando num momento de quase um consenso dos operadores do direito da necessidade de usar e de reforçar esses mecanismos, né? Então, eu acho que há uma abertura institucional grande, o momento é propício, seja do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vem incentivando, seja das faculdades de direito, de outros órgãos, inclusive governamentais, câmaras privadas de mediação e a OAB. A OAB está em consonância com todo esse momento e eu acho que naturalmente a tendência é aumentar o número de mediações, a qualidade das mediações, né, e ampliar as áreas, né? Então, para sair da área de família, aumentar
as mediações empresariais, que ainda são incipientes, né? Em outras áreas, né? A reforma trabalhista abriu uma possibilidade muito grande, né, dos acordos extrajudiciais serem com os advogados homologados na Justiça do Trabalho. Então, a tendência é um crescimento cada vez maior daqui para frente. Ronan, muito obrigada Obrigado, mais uma vez. Muito bacana o nosso bate-papo, enriquecedor. Espero que tenha sido bacana para vocês também. Não deixe de passar na Espaço K, sempre para cuidar dos seus cabelos de uma maneira bem legal. Muito obrigada, até a próxima.